Um alerta na saúde pública. As taxas de vacinação estão caindo de forma preocupante no Brasil. A imunização de bebês menores de 1 ano atingiu o menor nível dos últimos 16 anos. E a vacina com pior índice de cobertura protege justamente contra uma doença que voltou a surgir depois de erradicada, o sarampo. Vírus não respeita fronteira e o sarampo voltou. Depois de virar uma doença raríssima por décadas e chegar a ser considerado erradicado nos últimos 2 anos, ele retornou na bagagem dos venezuelanos que vieram buscar refúgio. Tem mais de 300 casos em Roraima e no Amazonas. Final de fevereiro a começo de março desse ano começou a aparecer os primeiros casos. A maioria de nós não conhecia sarampo, formados, no meu caso, há 25 anos, e tinham só conhecimento de livro. A maior parte dos pacientes é da Venezuela. Mas tivemos ainda muito brasileiro que nos chocou. Luiz Alberto, 36 anos, é um dos que foram surpreendidos pelas feridas dolorosas do sarampo. As manchas no corpo, né? No rosto, vermelhidão assim no corpo inteiro, febre, moleza no corpo, mal-estar, ânsia de vômito, perdi de 5 a 6 quilos. Ele achava que tinha sido vacinado na infância, mas não. Como eu não tenho o cartão, meio difícil saber. E é aí que mora o perigo. De uns tempos pra cá, tem cada vez mais brasileiro deixando de tomar vacina. E não é só a do sarampo. Em 2015, as vacinas distribuídas gratuitamente na rede pública atingiram entre 90% e 95% do público-alvo. É o considerado ideal para que toda a população fique protegida. Em 2016, 6 vacinas ficaram abaixo da meta, entre elas a do sarampo e a da perigosíssima poliomielite, a paralisia infantil. E no ano passado, quase todas ficaram abaixo do aconselhado. Só a BCG, contra a tuberculose, aplicada direto nas maternidades, conseguiu cumprir o objetivo. Pense bem, você abriria a mão de se proteger contra doenças que podem ser prevenidas? Você deixaria de dar essa proteção para alguém próximo, como um filho ou uma filha? Provavelmente não, né? Então por que será que tem gente se afastando das vacinas que comprovadamente podem evitar doenças graves, capazes até de matar? Segundo os especialistas, não há uma única explicação para isso. Mas uma das razões, por ironia, pode ter a ver com o sucesso das campanhas de vacinação do passado. Os pais dessa geração de agora, que foram beneficiados pela vacina no passado, que deixaram de adoecer, de ter complicações, esses pais não viveram e não conviveram com as doenças. Eles começam a achar que não é necessidade de vacinar seus filhos. São gerações que não vivenciaram casos de paralisia infantil, são gerações que não vivenciaram sarampo, difteria, não conhecem essas doenças, e não só a população, o próprio profissional da saúde não recomenda de maneira tão enfática, não cobra do seu paciente o seu cartão vacinal atualizado. E tem o problema de que, às vezes, por mais que se queira, é difícil chegar à vacina. As pessoas trabalham e essa unidade de saúde precisa ter um horário mais flexível. O Dr. Gabriel tem 52 anos de medicina e lembra bem do tempo em que a varíola, o sarampo e a paralisia infantil lotavam alas inteiras dos hospitais de São Paulo. Se você me dissesse há, 40 anos atrás, nós vamos, daqui a 40 anos, você não vai ter mais sarampo, eu consideraria uma coisa inacreditável, era uma coisa assustadora. Muitas crianças morriam ou tinham sequelas decorrentes do sarampo. E eu acho que nessa história de controle de doenças, Ernesto, e no que a memória das pessoas acaba, felizmente por um lado, infelizmente por outro, desaparecendo, lembrar da poliomielite, da paralisia infantil. A criança vai dormir muito bem num dia, no dia seguinte ela acorda com um membro ou mais de um membro paralítico. Gilberto Salvador nasceu antes da vacina para a paralisia infantil, a Sabin, a famosa gotinha. Aos 9 meses, ele teve a doença. Ficou com sequelas, mas foi criado para superar os problemas. Virou arquiteto, artista plástico bem-sucedido. Só que teve de enfrentar cirurgias, anos de gesso e fisioterapia. Eu devo ter, 20%, 25% do uso das minhas pernas. Dos 13 aos 14 anos, eu tive que ficar engessado numa cama durante 2 anos. Eu tenho limitações. E hoje eu estou com 71 anos, eu tenho uma síndrome pós-pólio, que vai aumentar minhas limitações daqui para frente. E cada vez aumentando mais.
Num mundo em que a doença que afetou toda a sua vida pode ser evitada com uma simples gotinha, Gilberto faz um pedido para quem acha que dá para deixar a vacina para depois ou deixar de lado. Se eu pudesse fazer um apelo público, e como cidadão que passou por um problema de uma doença, que é a poliomielite, é que vocês vacinem seus filhos. É uma questão de responsabilidade civil, não só com eles, mas principalmente com as crianças em torno deles. Sarampo mata, poliomielite mata e deixa sequelas, então ao vacinar-se você protege não só a você, mas toda a comunidade ao seu redor. É uma ação de cidadania.